Bom, alunos, no nosso último vídeo, aquele que eu gravei, eu encerrei o período simples com vocês porque eu trouxe a diferença de complemento e adjunto e com isso eu encerrei as funções sintáticas do período simples. O que vem em seguida na matéria de sintaxe? Após aprender período simples, nós aprendemos período composto. Qual é a diferença entre eles, caso você não lembre? No período simples, nós analisamos períodos que têm apenas uma oração. Eu quero dizer o seguinte, que eu olho para aquele período. O período é da letra maiúscula até o ponto final. Quando eu olho para essa frase, eu enxergo apenas um único verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e eu tenho um período simples. Mas, se da letra maiúscula até o meu ponto final, eu tiver 2 verbos, 3 verbos, quer dizer que eu tenho 2 orações, 3 orações, e aí eu já tenho o que nós chamamos de período composto. Portanto, período composto são períodos formados por mais de uma oração e eu percebo isso pela quantidade de verbos. 3 verbos, 3 orações, 4 verbos, 4 orações e assim sucessivamente. Quando a gente tem análise do período composto e temos questões sobre isso, nós vamos ter uma nova nomenclatura. Então, aquilo que você aprendeu de objeto, sujeito, adjunto, vai mudar um pouco. A nomenclatura é um pouco diferente. É claro que para entender período composto tem que entender período simples. Então, se você começou por essa videoaula, eu te sugiro que você retorne ao que já foi colocado aí na classe e você veja os vídeos antigos para entender primeiro o período simples, para depois entender o período composto. Bom, o período composto, ele é subdividido em 2 tipos. Essa aula é apenas de introdução. É para apenas você identificar a diferença entre coordenação e subordinação. Então, quando a gente fala de período composto, eu posso ter uma oração coordenada ou eu posso ter uma oração subordinada. Qual é a diferença entre elas? É isso aqui, ó. A oração coordenada é independente e a oração subordinada é dependente. Provavelmente você já ouviu isso. Mas para um pouco e preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando a gente fala dependente e independente, o aluno costuma ficar muito confuso, porque quando ele lê aquela frase, ele sempre acha que é dependente. Até porque para ele interpretar o que está escrito, ele precisa das 2 frases. E eu quero dizer para você que quando nós professores falamos dependência e independência, a gente está se referindo ao aspecto sintático e não ao aspecto semântico de significado. Porque se você fosse basear na interpretação, tudo vai ser dependente mesmo. Para eu entender uma frase, eu preciso da outra. Então, aqui na questão de significado, é questão de dependência sintática. E eu vou explicar melhor ao longo aqui dos exemplos. Acompanhe. Então, ó, sintática é dependência e independência, foca nisso. Exemplos. Eu tenho exemplo 1 e exemplo 2. Um é coordenado, o outro é subordinado. Eu não vou focar aqui na classificação dessa oração coordenada ou dessa oração subordinada. Meu intuito é você conseguir entender a diferença entre coordenação e subordinação. Observa, a professora entregou a prova e o aluno devolveu em branco. Como é que eu sei que eu tenho período composto? Porque eu tenho 2 orações. Porque eu tenho quantos verbos? 2. Observa, a professora entregou a prova, verbo 1, oração 1, acaba aqui, ó. O aluno devolveu em branco, devolveu o verbo 2, oração 2. Bom, quando eu olho para a oração 1, ela tem tudo sintaticamente que ela precisa. Quem entregou a prova? A professora, sujeito simples. Quem entrega alguma coisa. A prova, objeto direto. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto. Essa frase está completa. Você não é obrigado a colocar mais nada aqui. Você pode querer, mas não é obrigado. Então, sintaticamente, essa oração ela é independente, porque ela tem tudo que ela precisa na sua construção sintática. Ela foi colocada ao lado de uma outra oração, que é o aluno, sujeito do verbo devolver, devolveu de que modo? Em branco, adjunta adverbial. Outra oração que está completa sintaticamente. Isso aqui é um período composto por coordenação. Eu tenho a oração 1 completa, a oração 2 completa também. Eu juntei as duas porque as informações delas estão interligadas, mas a sintaxe delas não está interligada, estão independentes.
Então, exemplo 1 é o exemplo de coordenação. Olha o exemplo 2, percebe a diferença? A professora disse que os alunos foram bem na prova. Verbo 1, disse. Verbo 2, foram. Duas orações. Quando você olha para a oração 1, a professora disse. Ué, e cadê o resto da oração? Quem diz alguma coisa. A professora sujeito, verbo dizer. E quem diz tem que dizer alguma coisa. Observa que esse alguma coisa já é a oração 2. Então eu vou falar devagar e você vai prestar atenção e anotar. A oração 2 só existe porque existe a oração 1. Porque não faria sentido nenhum eu falar que os alunos foram bem na prova. Não faria sentido. Então, repetindo, a oração 2 só existe porque existe a oração 1. E a oração 1 só está completa se existir a oração 2. Isso é dependência sintática. Toda a oração 2 completa o verbo dizer, é o objeto do verbo dizer. Ou seja, elas são dependentes, porque a sua função sintática, a sua construção sintática está entrelaçada. É isso que eu chamo de dependente. Aqui eu tenho o período composto por subordinação. Se você ainda está com dúvida na construção sintática, agora eu vou encerrar esse vídeo explicando isso. Observe. OD significa ordem direta aqui. O que é ordem direta? É a disposição sintática dos termos na forma habitual, na forma clássica. A oração ela inicia pelo sujeito, depois ela vai ter o verbo. Se esse verbo for transitivo, eu vou ter um objeto. Se ele for de ligação, eu vou ter um predicativo. Depois desse objeto, eu encerro a minha frase com adjunta adverbial. Então, se minha oração tem tudo isso aqui, e o adjunto adverbial é um termo acessório, então pode ter ou não, se tem tudo isso aqui, ela está completa sintaticamente. É o que você observou aqui. Sujeito, verbo e objeto. Isso é uma construção sintática inteira. Agora, observa a frase 2. Eu tinha sujeito e verbo, mas o meu objeto não estava na oração 1. Ele estava na oração 2. Isso é dependência sintática. Espero que você tenha entendido a aula. Vai ter exercício sobre coordenação e subordinação.